Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos conversar sobre um tema que é essencial na nossa caminhada espiritual, que é a confiança. Para começarmos, eu gostaria de contar uma pequena história. Certa vez, um famoso equilibrista armou um cabo para atravessar a catarata do Niágara. Multidões se formaram de ambos os lados e um equilibrista começou a atravessar o cabo de aço com um carrinho, empurrando um carrinho, saiu de um lado, chegou ao outro. Quando chegou ao outro, foi recebido com aplausos efusivos, aplausos entusiasmados de todos. Então ele perguntou para aquela multidão: vocês acreditam que eu conseguiria atravessar novamente para o outro lado, só que carregando uma pessoa dentro do carrinho? Então todos gritaram: sim, nós acreditamos. Então o equilibrista respondeu sorrindo: ótimo, quem se oferece para entrar no carrinho? Foi então que o silêncio foi total. Ninguém se mexeu. No final das contas, todos diziam confiar, mas ninguém de fato confiava. E é assim conosco, muitas vezes, não é mesmo? Quantas vezes nós dizemos: eu tenho fé, eu confio, mas quando a vida nos convida a atravessar algum obstáculo, a encararmos um cabo, nós deixamos que o medo fale mais alto. E é nesse ponto que o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 27, nos ilumina com as palavras do Mestre. Ele diz assim: Jesus respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Jesus não falava apenas de milagres materiais, nem de curas maravilhosas. Ele estava revelando uma lei espiritual muito profunda, que aquilo que nos parece impossível é muitas vezes apenas inacessível à nossa compreensão limitada, à nossa visão que não pode alcançar o que Deus tem para fazer por nós. Mas nada está fora do alcance de Deus. Confiar em Deus, portanto, é enxergar além da aparência, é crer firmemente que o Pai está agindo a todo momento, em silêncio, mesmo quando tudo parece parado e silencioso. No livro Cristos Confiança, João Luiz Maia, através do Espírito Miramês, nos traz o seguinte: a confiança é uma virtude que sustenta a fé. Sem a confiança, a fé se esvai como uma chama ao vento. A confiança, meus amigos, é o alicerce invisível da alma. É o solo firme onde a fé se apoia. Miramês também compara a confiança ao sol, onde nós sabemos, mesmo que não estejamos vendo o sol, mesmo que estejam nuvens cobrindo o sol, nós sabemos que ele está lá, irradiando luz e calor e vida. Assim também é Deus. Mesmo quando as nuvens das dificuldades parecem nos afastar dele, ele continua presente. Mesmo quando estamos atravessando vales sombrios, Deus está lá. Ele está sempre nos sustentando com o seu amor. Miramês ainda completa com uma frase poética. Ele diz que a confiança é a alma da esperança. É o perfume que exala da fé madura. A confiança é a força de Deus nos caminhos da alma. No entanto, é indispensável que ela seja iluminada pelas diretrizes do amor. Sim, meus amigos, a confiança é o perfume da fé. É aquilo que permanece quando tudo mais parece se abalar. Ela não nasce do conforto, mas da convivência com a dor. Ela nasce nas dificuldades. É nas lutas que nós aprendemos a de fato confiar. Ainda citando uma psicografia de João Luiz Maia, só que agora pelo espírito de Lancelin, no livro Cirurgia Moral, capítulo 14, A Confiança, ele fala com clareza sobre o tema. Ele nos alerta:
Quem desconfia de tudo e de todos ainda não aprendeu a confiar em si mesmo e nem em Deus. E como isso é verdadeiro? Quando perdemos a confiança, o medo toma conta e toma o lugar da fé. Começamos a duvidar das pessoas e das situações e muitas vezes duvidamos de nós mesmos. Lancelin nos explica que a confiança nasce da fé e a fé tranquiliza os nossos corações nas lutas de cada dia. E ele diz assim: se desejas confiar em alguma coisa, inicia confiando em ti mesmo. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Precisamos também ter a serenidade e a certeza de que Deus nos sustenta. Assim encontramos a serenidade mesmo no meio das tempestades, das dificuldades. Ele nos lembra que Deus trabalha sempre, mas a criatura deve cooperar com ele pela confiança ativa. Portanto, ele nos relembra que nós precisamos trabalhar. É necessária ação de nossa parte. Não é a confiança da passividade. Não é cruzar os braços e esperar que Deus resolva tudo. Nós precisamos ter a nossa parte. A confiança tem que ser ativa. A confiança ativa é aquela que ora, aquela que age e que espera com serenidade. Porque a confiança de verdade, ela faz a parte dela e deixa o que parece impossível nas mãos do Pai. Afinal de contas, para Deus, tudo é possível. Citando agora uma psicografia de Chico Xavier, o livro Ceifa de Luz, no capítulo 53, Confiando, Emmanuel nos diz com a doçura característica de sempre. Ele diz que, assim, confiamos em Deus, ainda que os caminhos se nos mostrem sombrios. Ele explica que a confiança é a força que impede o coração de desistir. Ele continua: quando tudo parece ruir, Deus está construindo em silêncio uma estrada nova para os teus passos. Quantas vezes nós simplesmente ignoramos isso? Quantas vezes nós não percebemos isso? As dificuldades vêm, a dor muitas vezes chega, e só mais tarde nós entendemos que Deus estava nos direcionando para um caminho melhor. Emmanuel, ele conclui com uma frase luminosa. Ele diz assim: confia e segue. A dor é mestra paciente que te conduz à alegria. E a alegria não morre. Confiar, portanto, é continuar caminhando mesmo quando a estrada desaparece diante dos nossos olhos. É dizer com o coração: Senhor, eu não entendo, mas eu continuo porque eu confio. O grande Mahatma Gandhi disse certa vez: a confiança em Deus não elimina as dificuldades da vida, mas nos dá a luz suficiente para atravessá-las. Gandhi, que foi um espírito iluminado que esteve entre nós, nos trouxe isso. E é exatamente isso que Jesus nos tenta ensinar. Ele diz que as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos levar essa lição para os nossos dias. Confiar, permanecer confiando mesmo sem enxergar. Continuar crendo mesmo sem entender. Seguir mesmo quando o caminho parece escuro, mesmo que pareça que não há mais caminho. Que nós possamos seguir da mesma forma, porque Deus nunca deixa de agir. Ainda que em silêncio, Ele está sempre trabalhando. E que nós possamos continuar confiantes. Que possamos refletir e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre.